mundo espiritual é tão concreto quanto o mundo físico em que vivemos. Ao nosso redor existem inúmeros seres celestiais, como os anjos de Deus e anjos caídos. São invisíveis, mas exercem influência em nosso cotidiano. A presença deles em nossas vidas é mais direta do que podemos imaginar. Quem nunca passou por uma situação em que sentiu ter sido protegido de forma divina? Com certeza foram os anjos do Senhor cuidando de você. Por outro lado, temos consciência de que os anjos caídos, na verdade demônios, perturbam as pessoas, levando-as aos vícios, ao pecado e a um caminho de destruição. Apesar de ser algo misterioso, já que raramente percebemos o que ocorre no mundo espiritual, muitas pessoas têm curiosidade e desejam enxergar além do que os olhos físicos conseguem ver. No vídeo de hoje, vamos nos aprofundar no que acontece ao nosso redor no mundo espiritual, como isso pode influenciar nossas vidas. Se você deseja ter uma visão do sobrenatural, vou explicar passo a passo como proceder. Antes de começarmos, gostaria de pedir que você se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum dos vídeos. Minha intenção é ajudar você diariamente em sua jornada com Deus. O mundo espiritual é uma realidade paralela ao mundo físico que conhecemos e está em constante movimento. Esse mundo é habitado por seres espirituais, como anjos e demônios, e exerce uma influência direta sobre tudo que nos envolve, desde as decisões que tomamos até os caminhos que escolhemos seguir. A todo momento e próximo de nós, batalhas espirituais acontecem, inclusive agora, enquanto assistimos a este vídeo. No livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12, o apóstolo Paulo nos alerta que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Isso ressalta a importância de estudarmos essa realidade espiritual, pois se não tivermos esse entendimento, corremos o risco de sermos influenciados ou até mesmo destruídos pelas forças malignas que atuam nesse mundo invisível. Por isso, irmãos, é essencial, em primeiro lugar, reconhecer que o mundo espiritual existe, pois isso nos ajuda a compreender o nosso propósito aqui na Terra e a tomar as melhores decisões. Afinal, a Bíblia nos ensina que a vida terrena é apenas uma parte da nossa existência eterna. Em outras palavras, nossa vida física está profundamente ligada à espiritual. Foi por esse motivo que, em determinados momentos, Deus permitiu que homens da Bíblia tivessem visões detalhadas do sobrenatural. Ele queria que seu povo compreendesse grandes acontecimentos, tanto os que estavam ocorrendo quanto os que ainda estavam por vir. Por exemplo, no capítulo 7 do livro de Daniel, o profeta relata uma visão intrigante do mundo espiritual, onde ele viu 4 bestas que representavam grandes impérios que marcariam a história da humanidade. Deus permitiu essa visão para mostrar os reinos que surgiriam e depois cairiam do poder. Primeiro, Daniel viu um leão com asas de águia, que simbolizava o Império Babilônico, conhecido por sua grandeza e rapidez na conquista de territórios. As asas de águia representavam essa velocidade, que mais tarde foram arrancadas. Isso representa uma desaceleração do Império. A transformação do leão para ter um coração humano sugere uma mudança na liderança, tornando-a mais humana e menos injusta, o que aconteceu quando Nabucodonosor reconheceu o poder de Deus. Depois, Daniel viu um urso, que simbolizava o Império Medo-Persa. O fato de o urso estar erguido de um lado indicava que uma parte do império era mais poderosa que a outra, tendo os persas mais dominantes que os medos. As 3 costelas na boca do urso representam as principais conquistas ou territórios devorados por esse império. Em seguida, Daniel viu um leopardo com 4 asas e 4 cabeças. Essa besta estava associada ao Império Grego, conhecido pelas rápidas conquistas de Alexandre o Grande. As 4 asas e cabeças simbolizam tanto a impressionante velocidade das conquistas, quanto a divisão do império entre os 4 generais de Alexandre após sua morte. Por fim, Daniel viu uma besta terrível e poderosa, que ele não conseguiu identificar. Isso é comum, pois no mundo espiritual existem seres que não existem no nosso mundo físico. Essa besta era uma representação do Império Romano, com dentes de ferro e 10 chifres, simbolizando a brutalidade e a força com que esse império esmagava seus adversários. Em seguida surgiu um pequeno chifre que proferia palavras arrogantes. Acredita-se que esse chifre ainda não apareceu, que ele aponta para o surgimento do anticristo.
essas visões de Daniel mostram como grandes impérios surgiram e caíram, como esses eventos impactaram o povo de Deus ao longo da história. É uma parte da Bíblia rica em símbolos e significados. Eu sei que pode ser difícil entender tudo isso, mas essa era a forma que Deus usava para revelar, de maneira didática, tudo o que ainda iria acontecer. Além de Daniel, outros profetas, como Ezequiel, também tiveram experiências grandiosas e maravilhosas. Ezequiel, por exemplo, teve a honra de ver o trono de Deus com detalhes impressionantes. Ele viu 4 criaturas incríveis, cada uma com 4 faces e asas, representando a onipresença de Deus. Segundo a visão, essas criaturas eram acompanhadas por rodas brilhantes e cheias de olhos, simbolizando que Deus vê tudo. Acima dessas criaturas, havia uma espécie de plataforma brilhante, como um céu de cristal, e sobre essa plataforma estava o trono de Deus, que parecia feito de uma pedra preciosa azul. No trono havia uma figura que parecia um homem, irradiando uma luz intensa, com cores que lembravam o arco-íris. Essa visão impressionante mostrava o poder e a glória de Deus, tocando profundamente Ezequiel e preparando para a missão de levar mensagens importantes ao seu povo. Por isso, quero que você entenda que, sempre que Deus nos dá uma visão ou permite que vejamos o mundo espiritual, é com um propósito. Quando falamos de visões do mundo espiritual, não podemos deixar de mencionar o apóstolo João, que recebeu a visão mais importante de todas, a do fim dos tempos, a volta de Jesus, o juízo final e o estabelecimento da Nova Jerusalém. Tudo o que João viu foi registrado no livro de Apocalipse e serve como uma promessa de restauração, uma mensagem de esperança para nós cristãos. Mas é importante que você saiba que as visões espirituais não ficaram apenas no passado. Ainda hoje, muitas pessoas têm a capacidade de ver coisas desse mundo paralelo, e os testemunhos delas são profundamente impactantes. Existem relatos de pessoas que dizem ter visto figuras como macacos sobre os ombros de outras pessoas, simbolizando uma espécie de opressão espiritual. Deus permitiu que essa visão ocorresse para que essas pessoas pudessem orar por aqueles que estavam sob essa opressão. Não tenha medo, não se desespere. Apenas entregue sua vida a Jesus e arrependa-se de seus pecados. A Bíblia nos ensina que Deus envia seus anjos para proteger aqueles que herdarão a salvação. Sempre que enfrentamos situações assim, é obra do inimigo, não de Deus. Deus é um Deus de paz, de harmonia e não provoca medo ou pânico nas pessoas. É por isso que eu disse que estamos em meio a uma batalha espiritual. Precisamos vestir a armadura de Deus para nos proteger contra os ataques espirituais. Curiosamente, as pessoas que frequentemente têm essas visões de criaturas malignas no mundo espiritual são muitas vezes aquelas que no passado tiveram algum envolvimento com o ocultismo, espiritismo, magia negra ou até mesmo satanismo. Agora essas pessoas se converteram e estão caminhando com Cristo. Deus então usa a porta que o diabo abriu no passado para que essas pessoas se tornem luz e bênção na vida dos outros. Há algo muito importante que deve ficar claro. A visão do mundo espiritual não acontece a todo momento. Tenha cautela com pessoas que dizem estar vendo anjos em toda parte ou que afirmam receber revelações divinas constantemente, pois isso não é comum. Precisamos entender que quando lemos sobre relatos espirituais na Bíblia, esses eventos podem ter ocorrido após longos períodos. Por exemplo, no livro de Atos, Deus permite que um anjo apareça para Pedro, mas até que outra visão celestial ocorra. Podem se passar dias, semanas ou até meses. Deus não se revela o tempo todo porque Ele deseja que aprendamos a viver pela fé. Se fôssemos capazes de ver o mundo espiritual continuamente, poderíamos ficar perturbados por tantas visões, o que prejudicaria nossos relacionamentos e nossa caminhada com Deus. Essas visões e eventos não ocorrem todos os dias ou sem um propósito específico. Por exemplo, entre as visões do profeta Daniel e as revelações do Apocalipse de João se passaram centenas de anos. Cada visão tinha um propósito divino específico, muitas vezes antecedendo grandes acontecimentos ou transformações. Portanto, tenha muito cuidado com supostos profetas que alegam receber visões do mundo espiritual, mas cujas mensagens não estão em conformidade com a palavra de Deus. Fique firme na palavra e não coloque sua esperança nessas coisas. Nem corra atrás de profeta. Se Deus quiser falar com você, Ele mesmo enviará a pessoa certa,
ou conectará você a ela. Portanto, mantenha a paz e confie em Deus. Agora vou te explicar passo a passo como você pode ter visões espirituais, caso deseje. Primeira prática que você deve adotar é a oração contínua. Ore sem cessar. A Bíblia nos conta que Daniel orou por 21 dias antes de receber uma visão. E você pode tentar algo semelhante. No entanto, o foco da sua oração não deve ser exclusivamente obter visões, mas sim desenvolver um relacionamento mais profundo com Deus e uma maior compreensão da sua vontade. A segunda prática é o jejum. O jejum é uma forma de purificação, uma maneira de se consagrar mais a Deus, que ajuda a clarear a mente e o coração, tornando-se mais receptivo às mensagens do Senhor. Por último, mas não menos importante, você precisa estudar a palavra. Leia mais a Bíblia, medite nela dia e noite. O Salmo nos diz que quando fazemos isso, começamos a prosperar em todas as áreas. E Deus começa a se revelar a nós de maneira muito especial. E mesmo que eu tenha dito que essas visões não acontecem frequentemente, sei que elas ocorrem no momento certo, no tempo de Deus, para fortalecer nossa caminhada. Quando Jesus estava no Getsemane, suando sangue e sofrendo intensamente, a Bíblia diz que um anjo apareceu para confortá-lo, assim como aconteceu após ele vencer Satanás no deserto. Da mesma forma, entenda que Deus está sempre enviando seus anjos para acampar ao seu redor, cuidando de você, mesmo que você não os veja. Nós cristãos devemos viver pela fé, confiando no Senhor acima de tudo, e não colocando nossa confiança no ser humano. Devemos buscar em Deus a verdadeira revelação, que já está em sua palavra. Através da oração, Jesus abrirá os seus olhos e fará você entender todos os caminhos e planos que Ele tem para a sua vida. Amém? E assim, chegamos ao final do nosso vídeo de hoje. Espero que essas orientações sobre como buscar visões espirituais e aprofundar seu relacionamento com Deus tenham sido úteis e inspiradoras para você. Lembre-se de que a oração contínua, o jejum e o estudo da palavra são ferramentas poderosas para uma caminhada mais próxima do Senhor. E mesmo que visões não sejam algo constante, Deus sempre está no controle, trabalhando em nossas vidas de maneiras que muitas vezes não conseguimos perceber. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo novo e ative o sininho para receber notificações sobre os próximos vídeos. Tiver alguma dúvida ou quiser compartilhar suas experiências, deixe um comentário abaixo. Eu adoraria ouvir de você. Continue firme na fé e lembre-se, Deus está sempre ao seu lado, cuidando de você e guiando seus passos. Até a próxima. Deus te abençoe.